Fala galerinha, beleza? Então, vamos lá para nosso último vídeo, tá? Do 8º ano deste ano, 2020. Então, ali na página 48, né? Temos a Guerra da Secessão, 1861-1865. Então ele diz assim: a expansão territorial continuava e os Estados Unidos cresciam, porém um novo problema surgia. Os novos estados seriam escravocratas ou não? Nos Estados Unidos, a diferença entre os estados do norte e os estados do sul era bastante clara. No norte, sem terras tão férteis quanto no sul, desenvolvia-se a atividade industrial, baseada no trabalho livre e assalariado, como a gente conversou na live. A região apresentava matérias-primas e energia hidráulicas, voltando-se assim para o mercado consumidor interno. No sul, por sua vez, as terras eram usadas para grandes plantações, especialmente de tabaco e algodão, voltadas ao mercado externo. O trabalho era, em sua maioria, escravizado. Apesar das diferenças, o norte e o sul mantinham trocas comerciais e apresentavam dependências econômicas mútuas. Entretanto, as relações políticas tornaram as relações comerciais difíceis. A representatividade política no Congresso dependia da quantidade de pessoas em cada estado. Assim, os estados do sul apresentavam população maior por causa dos escravizados e tinham maior número de representantes federais. A questão dos impostos sobre alguns produtos e a manutenção da escravidão também geravam discordância entre os estados do norte e do sul. Fora estabelecido pelo governo federal que cada novo território anexado ao país deveria debater se aceitava ou não a escravidão. O norte, com o objetivo de ampliar o mercado consumidor para suas indústrias, desejava a abolição da escravatura. Todas essas diferenças e divergências estiveram presentes na campanha eleitoral à presidência da República, que ocorreu em 1860. O Partido Republicano, majoritário no norte, lançou Abraham Lincoln como candidato à presidência. Este apresentou como proposta a abolição do trabalho escravo e a construção de ferrovias no interior do país para dinamizar o comércio interno. Os democratas, partidos com maioria entre os sulistas, lançaram Jefferson Davis, que prometeu a manutenção da escravatura e a construção de novos portos, além da manutenção dos existentes, para o escoamento do algodão. Então, claro que cada um nesse sentido, né, estava puxando para o seu lado, nesse momento da campanha. Com a vitória de Lincoln nas urnas, os sulistas, temerosos pela perda da mão de obra escrava, decidiram se separar da União e formar um novo país, denominado Estados Confederados da América. Jefferson Davis, o candidato derrotado, seria o presidente do novo país, claro. O presidente eleito, Abraham Lincoln, informou que a União não aceitaria a separação do país em dois. Diante desse impasse, teve início em 1861 a Guerra Civil ou Guerra de Secessão, que se estendeu até o ano de 1865, 4 anos, né? Em 1862, procurando enfraquecer os Estados do Sul, o presidente Lincoln determinou um bloqueio marítimo aos portos daquela região. Dessa forma, os Estados Confederados do Sul ficaram impedidos de receber qualquer ajuda que pudesse vir da Europa. Essa atitude também prejudicou o comércio por impedir a exportação de algodão em troca de
manufaturados ingleses. Então foi uma estratégia muito boa do Lincoln, né? Outro ponto que prejudicou o Sul foi a atuação do Norte quanto à escravidão. Foi determinado que os escravizados capturados pelo Norte seriam imediatamente libertos, o que fez muito desses buscarem as forças nortistas. Alguns deles foram obrigados a lutar pelo Sul, desertando em seguida. O Norte apresentava superioridade em armas e em número de soldados, que receberam a denominação de Yankees. Já os soldados do Sul foram chamados de confederados. Essas denominações ainda na atualidade são utilizadas para a população do Sul e do Norte dos Estados Unidos. Os conflitos ocorreram em sua maioria no território sulista, destruindo as cidades, acabando com as plantações e levando a economia ao colapso. A população civil dos Estados Unidos confederados foi seriamente abalada. O Norte não teve a sua infraestrutura urbana e econômica atingidas. Da mesma forma, a população civil quase não foi afetada. Então, o conflito se deu mais ao sul, não chegando quase ao norte, até pela superioridade que eles tinham de estratégia, de soldados e de armas também. A Guerra da Secessão, vencida pelos Yankees, foi bastante violenta, com mais de 600 mil mortos. A unidade territorial do país foi mantida. Isso evitou que os Estados Unidos se fragmentassem e fez prevalecer os interesses capitalistas na economia do país. Após a guerra, o processo de desenvolvimento econômico e industrial intensificou-se, sobretudo no norte. Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, sulista, em 1865. Esse fato aumentou as cobranças das dívidas de guerras dos sulistas. A abolição da escravatura nos Estados Unidos foi formalizada por meio da 13ª emenda à Constituição em 1865. O fim da escravidão representava esperança para as populações afrodescendentes, mas foi vista como grande prejuízo pelos proprietários de escravizados, especialmente pelos latifundiários do Sul. O que se deu desde então foi o esforço sistemático de exclusão dos negros da vida social e política estadunidense. O período após a Guerra Civil, denominado de Reconstrução, foi marcado em especial no sul do país, pois por artifícios e ações que visavam evitar o acesso e a inclusão dos negros na vivência cidadã. Vamos ali agora. Então ali, gente, mais um pouquinho, como que foi esse processo e essa mudança, também da escravidão nos Estados Unidos para a liberdade, desses afrodescendentes também. América Latina no século XIX. Os países latino-americanos livres da dominação espanhola enfrentaram o difícil processo de organizarem em estados e constituírem nações. Quase todos os países latino-americanos adotaram o regime republicano, com exceção do México e do Brasil, colônia portuguesa. Para a maioria dos países, os primeiros anos de independência foram marcados por disputas políticas e guerras civis, causadas pela manutenção da estrutura social colonial. A elite crioula almejava manter-se no poder. Os desfavorecidos indígenas, negros, mestiços e camponeses desejavam participação política e melhoria das condições de vida e de trabalho. De fato, a questão se colocava para os grupos dominantes era como instaurar a democracia, ou seja, o governo do povo.
sem dar efetivamente poder à massa popular, mantendo privilégios dos quais não pretendiam abrir mão. Politicamente, de maneira geral, as forças se dividiam entre os conservadores e os liberais. Os conservadores contavam com o apoio de forças militares e da Igreja para fortalecer o Estado e manter a população sob controle. Por sua vez, os liberais defendiam o governo descentralizado e o Estado laico, sem influência religiosa. Cada Estado resolveu tais questões à sua maneira, né? Então, ali fala um pouquinho desse processo da América mesmo. Caso do México, vamos falar um pouco do México ali agora. No caso do México, né? No México, a Igreja Católica exercia grande poder de influência, além de ter extensas propriedades rurais e agrícolas. Até 1854, os conservadores mantiveram-se no poder, em grande parte pelo domínio de Antônio Lopes de Santa Anna. A partir de então, lideranças liberais assumiram o poder, promovendo reformas e mudanças, entre elas o fim dos direitos e dos privilégios da Igreja. Outra mudança importante foi a repartição de terras indígenas que passavam a ser comercializadas como propriedade privada. O objetivo era inserir os indígenas no mercado capitalista. Em 1878, Porfírio Dias tornou-se presidente do país, mantendo-se no poder com breve intervalos, até 1810, quando se deu a República Mexicana. Com Porfírio, as reformas liberais se aprofundaram no país e ele investiu na industrialização mexicana e na inserção do campesinato à vida proletária. A respeito das situações dos indígenas na América Latina, o início do século XX, leia o fragmento a seguir. Então, ali fala um pouquinho, à medida de que se acelerava o processo de modernização econômica do México de fins do século XIX e princípios do século XX, graças à expansão da ferrovia, da estrutura portuária e da produção voltada ao mercado externo, o governo foi cada vez mais deixado caminho aberto para o privilégio dos mais fortes. Às vésperas da Revolução Mexicana, somente 5% da superfície agricultável do país estava em posse de comunidades indígenas. Também na Argentina, por outros caminhos, os processos de formação dos estados nacionais e modernização colocaram em xeque as formas sociais próprias da população indígena. Então, dentro desse processo, como os indígenas eram tratados dentro desse sistema aí. E ali, por fim, temos o imperialismo Yankee. Então, ali o imperialismo Yankee, o destino manifesto e a doutrina Monroe, como vimos, seria não apenas para promover os interesses dos colonos no oeste do território, no oeste do território, eram também usados como argumentos para intervenções dos Estados Unidos em outros países americanos. Essa política, que ganhou força na segunda metade do século XIX, manteve-se por boa parte do século XX, afetando a política, a economia, a sociedade e a cultura de diversos países do continente americano. O imperialismo estadunidense se deu mais fortemente sobre países como Cuba e Panamá, entre outros. Os Estados Unidos enfrentaram a Espanha na Guerra Hispano-Americana, 1898, intervindo no processo de independência de Cuba. Ao fim, com a derrota espanhola, os Estados Unidos conseguiram estender sua influência sobre Cuba com o estabelecimento de emendas Platt, em 1902, que garantiam o direito dos estadunidenses de interferir nos assuntos cubanos. No Panamá,
os Estados Unidos interferiram na construção do Canal do Panamá, obra iniciada pelos franceses em 1880 e continuada pelos estadunidenses em 1904. A obra era de interesse dos Estados Unidos pela facilidade de acesso entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Então, assim, né, os Yankees ali, o imperialismo Yankee, assim denominado, tinha mesmo esses interesses, que na verdade não era de ajuda, e sim de domínio, de expandir seus territórios e suas influências na América Latina. E assim como foi Cuba, foi com o Panamá, e assim tentou com outras nações também. Gente, então a gente termina aqui, né? O próximo vídeo agora é um vídeo de revisão, já vem com o nosso link ali, com as perguntas certinho, tá? Então esse foi mais um vídeo, o último aqui do oitavo, né? Pra gente fechar daí o ano, tá? Na unidade 16. Um abração, até o próximo.